Olha isso aqui, uma matéria recente sobre mães solteiras. Eu sei que vocês gostam desse assunto. Fazia tempo que eu não encontrava nada novo. Eu já desconstruí a romantização da mãe solteira várias vezes aqui. Mas sempre é bom dar mais uma ênfase nisso. Eu tive que cortar algumas partes repetidas, porque eu acho que a mulher que escreveu esse texto, não manja muito de elaboração de texto. Vamos começar aqui, ó. Ninguém quer mulher com filhos. Essa frase é ouvida por 95% das mães ao final do relacionamento. Apesar de ser ridícula, é o fantasma que assombra grande parte da estatística. Antes fosse só essa tribulação, o mundo ainda, mesmo depois de 45 anos da criação da lei do divórcio, recrimina mães divorciadas. Olha, se dependesse de mim, nenhum homem assumiria uma mãe solteira. Porque o homem entra com a vida inteira dele. E vocês entram com o corpo e o Enzo ou a Valentina. Depois ainda atacam no lombo uma pensão socioafetiva. Aí ficam recebendo pensão do pai, biológico, e do ex-padrasto. Hoje tive uma conversa com uma leitora que é mãe solteira, assim como eu. O assunto rendeu sobre a nossa esperançosa busca pelo amor verdadeiro. Imaginamos momentos românticos, viagens, ver o luar na praia, os lindos olhares apaixonados, tudo que lemos nos livros. Pensamos até no evento perfeito de casamento, intimista, romântico, com amigos mais próximos. 15, 20 casais, mas acho que hoje não tenho nem metade disso de amigos, ela disse. Vocês, mulheres modernetes, sempre vêm com esse papo. No começo é uma maravilha. Não se preocupe com as despesas dos meus filhos. Daí quando você se toca, tá indo buscar na escola, comprando presente, bancando comida, água, luz, leva na casa dos avós, busca. Os homens não têm obrigação de cuidar de filhos que não são seus. É um investimento alto para alguém que não é sangue nosso. E então essa frase me tocou com um gatilho recente. Mães solteiras enfrentam julgamentos e dificuldades por conta do machismo, ou até mesmo por ter filhos. Os homens são criados para ter seus próprios filhos, procriar o sangue. Nada de criar filho de outros homens. É essa a ideia mesmo. Os homens têm essa ideia natural, biológica. O investimento do homem é alto no relacionamento. Por isso os filhos precisam ser realmente dele. Ele precisa ter certeza disso. Só que não é bem assim como você está pintando o retrato da coisa. O que ainda tem de otário assumindo mãe solteira não está no gibi. Mas eu sei a preocupação de vocês. Cada dia que passa, os otários diminuem. Mesmo com a propaganda maciça da mídia. E contando aí com canais sojados, como aquele sujeito lá do Manual do Mangina Moderno. Muitas famílias não aceitam que os seus filhos se relacionem com mães solteiras. Algumas podem fazer vista grossa, mas por dentro jamais vão levar com naturalidade que o filho crie o filho de outro homem. Me alegro ao ver casos de homens que não só aceitam, como adotam e amam até mais que o pai biológico. Eu tive um padrasto que foi meu melhor amigo e exerceu um papel excelente durante os anos que eu não convivi com meu pai.
Por que será que elas nunca dizem o porquê de não terem convivido com seus pais biológicos? Vocês já notaram isso? Apenas elas falam que não conviveram com seus pais e não explicam o motivo. Ou então dizem que o pai abandonou, sumiu. É a explicação mais rápida e fácil de falar. Mas não são casos tão comuns. Ela continua. A mulher que decide pelo divórcio e desmembra a família, independentemente do motivo que a levou à decisão, vai descobrir aos poucos que a sociedade condena tal fraqueza. Pelo contrário, a sociedade está moldada a aceitar mães solteiras. Os homens estão moldados. Mas nós vamos desconstruir isso. Os mandamentos bíblicos é que a mulher tem o papel de procriar, manter a família unida e honrar seu marido acima de tudo. Olha, eu não sou religioso, mas eu sou da ideia de que a sociedade precisa ter controles morais, sociais e de bons costumes. Senão vira o que virou agora. O que nós vivemos agora foi a transformação do casamento em um simples contrato que se pode desmanchar sem motivo forte, sem um motivo de relevância. Depois que se facilitou o divórcio com um caminhão de privilégios para separadas, o número de mães solteiras explodiu. Por que será? Será porque as mulheres começaram a descobrir que em uma separação, mesmo que tivessem traído, mesmo que não honrassem o seu marido, os benefícios eram muito atraentes? Fica na casa, se tem filhos, leva metade dos bens, recebe uma pensão que o homem tem que pagar de qualquer jeito, mesmo que não arrume emprego, azar, vai pedir dinheiro para o agiota ou vai para a cadeia. Dificilmente sequer o ex-companheiro consegue uma guarda compartilhada ou alternada, ou seja, os filhos se criam alienados dos pais e depois perdem aquele vínculo afetivo. E aí eles se tornam estranhos em relação aos pais. Eu abordei isso em um vídeo muito antigo sobre alienação parental, se não me engano. Eu não me lembro bem o título, mas eu abordei essa questão de se perder o vínculo ao longo do tempo. Os filhos vão perdendo o contato e vão crescendo, vão perdendo o contato e de repente, quando se tornam adultos, o pai vira só tem o nome de pai, mas é praticamente um estranho. Então o pai vira aí uma carteira ambulante, pagando pensão. Mas como mãe solteira verá que nem todas as portas estão abertas para ela, sem falar nos problemas que vai ter de lidar com o abandono paterno do filho, já que muitos homens descontam no filho a escolha da mulher. Como é que é? Os homens descontam nos filhos a escolha da mulher. Mas é justamente o contrário. As mulheres são as maiores praticantes de alienação parental, inventam acusações, dificultam visitas, se mudam para outro estado, para outra cidade, tudo para afastar os pais dos filhos. E realmente muitos homens jogam a toalha, porque batalhar por uma guarda de filho ou visitas é um martírio para o homem, principalmente se a mulher resolver complicar, o que quase sempre acontece. Aí os pais simplesmente desistem. Não tem como lutar contra o sistema. Trabalhar fora, cuidar da criança sozinha e reconstruir a vida. Tá, mas você não quer trabalhar então?
E vocês não criam os filhos sozinhas. Vocês têm creches, têm os avós e têm os pais que podem ajudar a cuidar dos filhos. Mas esses vocês não querem, porque esses vão ser as vítimas da vingança. Todo mundo pode ajudar, menos o pai. Lógico, somente com a pensão. Lembra o caso recente aí do espanhol que era casado com a Simária? A babá na escola estava impedindo ele de ver os filhos. Chegamos ao ponto que uma babá impede o pai de ver os filhos. Ou a diretora ou diretor de escola. Tanto avanço na cultura, nos direitos, na religião, e mesmo assim sentimos o efeito do preconceito sobre mães. Ah, sim, muito avanço que tivemos. A sociedade nos mostra a cada dia que passa que estamos caminhando para a comunidade perfeita. Realmente. Estamos, assim, caminhando para um avanço em todos os aspectos. A maioria das pessoas pode até admirar a mulher que tem coragem de mostrar a voz, de não aceitar um casamento infiel, violento e infeliz. Ninguém está obrigando vocês a ficarem com um marido violento, desleixado, que arruma amantes. Podem se separar. Muitos dos que elogiam tal coragem e independência não haverá como apropriada para estar por perto, por esses mesmos motivos. Quem dirá ser um deles? O mais triste disso tudo é que são mulheres julgando e condenando outras mulheres. Olha, realmente eu não sei de onde que ela tirou isso. As mulheres atuais praticamente criaram uma seita em que uma protege a outra. Nem que seja preciso mentir. Não se engane com elogios. Há uma hipocrisia em grande parte. Essa afeição tem tom de crítica e podemos decifrar isso analisando o comportamento nesses admiradores. Sempre observe minuciosamente as pessoas. As expressões são a transparência da mente. E assim, quando a boca diz algo que não está alinhado com o pensamento, as ações denunciam. Já tive amizades que diziam me adorar, mas se afastaram quando decidi acabar o meu casamento. Muitos casais sumiram. Acredito que eu poderia ser uma má influência e até uma referência indesejada para o relacionamento de ambos. Sim, mas e por que você decidiu acabar com o teu casamento? Quem sabe os casais que te conheciam não gostaram da tua atitude e acharam melhor se afastar? Acharam que você poderia ser uma má influência? Você não conta isso. Mães solteiras enfrentam julgamentos de dificuldades o tempo todo por conta do machismo, por serem mães solteiras, sozinhas. Muitas famílias não aceitam que os seus filhos se relacionem com mães solteiras. E algumas fazem vista grossa. Mas por dentro não concordam que os seus filhos criem filho de outro. E essas famílias têm razão. Criar um filho para jogar nos braços de uma mãe solteira que em muitos casos se envolveu com um bad boy, ou resolveu se separar porque arrumou o outro e aí se deu mal. E então o rapaz tem que assumir essa bronca que não é dele. Engraçado isso. Ninguém tem a obrigação de assumir mãe solteira. Assume que for muito louco para isso. Vocês também não querem homens com filhos. Que papo é esse agora? Por fim, gostaria de dizer que não me preocupa a possibilidade de um novo casamento não acontecer na minha vida. Não tenho medo de não ter um relacionamento sério por conta de já ter filhos. A vida não se resume em uniões ou casamentos. Precisamos de carinho, de amor, mas não é uma regra famílias serem compostas por um casal e os filhos. Realmente hoje em dia já não é regra, né? Hoje em dia vale tudo. Hoje em dia família é qualquer coisa.
Há diversas maneiras de encontrar a felicidade e o amor, sem estar numa relação conjugal. O mundo é grande e tem de ser explorado conforme a verdade de cada qual. Isso mesmo! Mães solteiras precisam se dedicar a criarem seus filhos. Diversões e outros casamentos, outros relacionamentos devem ficar em segundo plano. Vocês vão encontrar a felicidade cuidando bem dos seus rebentos. Eu apoio totalmente que as mães solteiras fiquem solteiras. Filhos em primeiro lugar, senhoras e senhoritas. Era isso aí, pessoal. Até mais.